Final do ano, conteúdo que tem que ter em canal de literatura. Hoje a gente fala sobre lista de livros para o ano seguinte. A gente tem aí, então, 12 livros para 2024. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Hoje a gente tem, então, 12 livros para 2024, com um anúncio de algumas mudanças. A gente volta esses 12 livros para 2024, traz uma mudança aqui no canal, que é a volta das nossas lives de edição. Eu gostava muito das nossas lives de discussão, mas em 2024, por uma série de razões, eu não fui conseguindo manter. E dessa vez a gente começa mais organizado, a gente começa ficando organizado para a gente conseguir manter ao longo do ano as nossas leituras. Se você já acompanhava as nossas lives de discussão, se você quer começar a acompanhar as nossas lives de discussão, me acompanha também lá no Instagram, que fica muito mais fácil, porque lá eu sempre coloco o cronograma muito certinho, outros detalhes sobre as obras, explico um pouco sobre as obras, anuncio previamente as datas das nossas discussões, os horários, deixo tudo certinho informado por lá. Fica mais fácil de acompanhar por lá do que aqui pelo YouTube. Acho que é isso de informação prévia. Vamos então para a nossa lista. O primeiro livro da nossa lista é Macabeia, Flor de Mulungo, da Conceição Evaristo, que é uma releitura, é um conto ilustrado, é uma releitura de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e apresenta uma Macabeia diferente da Macabeia que era a Macabeia da Clarice Lispector. Uma mulher muito frágil, uma mulher muito insegura, uma mulher com muitos problemas e com pouca capacidade de alterar a ordem da sua vida. Pelo que eu li aqui nos resumos e nas sinopses, Macabeia Flor de Mulungo traz uma proposta de uma Macabeia um pouco diferente, mais atuante, com mais condição de agir em relação ao seu próprio desejo. E é o último livro lançado pela Conceição Evaristo. Como eu gosto muito da Clarice Lispector e A Hora da Estrela é o meu livro preferido, acho que é uma boa maneira da gente começar com essa releitura da Conceição. Também teremos alguns clássicos brasileiros, começando por Machado de Assis. Aqui no canal tem resenha de Dom Casmurro e tem resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente vai aí para outras obras do Machado de Assis e agora com Helena. E Helena é um livro com muitas questões, com muitos dramas familiares. A gente tem essa protagonista, Helena, é um livro escrito em 1876. E a gente vai ter um livro que tanto vai questionar e vai dizer sobre estruturas familiares e sobre toda uma série de hipocrisias em relação às famílias abastadas, as famílias muito ricas. E também é um livro que vai tematizar e vai tratar de uma maneira bastante delicada a questão das mulheres e como era ser uma mulher naquele momento histórico também. Então temos temas muito interessantes. E Machado de Assis é sempre maravilhoso, né, gente? Então vamos para Machado de Assis. Continuando com literatura brasileira, a gente também vai ler na sequência Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Lima Barreto é um escritor que ele também tem muita qualidade, tanta qualidade quanto Machado de Assis, mas por algumas questões que a gente pode debater mais pra frente, ele tem menos reconhecimento. E Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro muito bom, eu li no ensino médio, depois não retomei, e é um livro importante pra gente retomar depois de um certo amadurecimento e já com um certo conhecimento de algumas coisas que são tematizadas no livro. Então vamos discutir Triste Fim de Policarpo Quaresma. Sempre bom ler Lima Barreto, um escritor muito bom, que merecia mais reconhecimento, que merecia uma atenção maior dos leitores, assim como o Machado de Assis. Na sequência, a gente lê Lígia Fagundes Telles, a gente lê As Horas Nuas. Lígia Fagundes Telles, ela tem por característica ser uma escritora mais de conto e menos de romance. Ela tem poucos romances comparado com a quantidade de contos e de livros de contos que ela tem. Tem resenha dela do As Meninas, que é outro romance dela. E Lígia Fagundes Telles é uma escritora absurdamente boa e ela tem por característica brincar com essa coisa do fluxo de consciência, da alternância de vozes narrativas. E isso também, pelo jeito, acontece também em As Horas Nuas, que eu não li, vamos ler agora, mas que pela descrição, pelas resenhas que eu fui lendo, é uma característica que se mantém. Assim como aparentemente se mantém os temas que também já eram abordados em As Meninas, que é o livro dela mais conhecido. Uma questão da ditadura militar, uma questão da militância nesse momento histórico especificamente. A gente tem como protagonista uma mulher que se chama Rosa Ambrósio e ela vai meio que contar a vida dela passada, vai falar dos amores dela, da vida dela que passou, vai falar de uma série de temas que foram passando pela vida dela e a narrativa é essa, assim, de uma atriz de teatro decadente que vai rememorar a sua vida e dentro disso também abordar uma série de temas que estão relacionados à história dela e, de certo modo, em relação à história do Brasil também. Ainda que a gente vai ter mais obras clássicas, também teremos algumas obras de literatura brasileira contemporânea e começaremos
teremos com A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli, que conta, que caminha aí aparentemente pelo fantástico, e conta a história de um jovem, de um rapaz, que de repente ele percebe que ele tem o dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio. Então vai ser esse protagonista, e ele escuta, aparentemente, ele escuta as preces das mulheres para Santo Antônio. Ele vai fazer essa descoberta não por acaso, a gente tem um caminho que leva ele a fazer essa descoberta, e o caminho é o pedido do que a mãe dele faz pouco antes de morrer. O Samuel, que é esse jovem que escuta as preces das mulheres para Santo Antônio, pouco antes de morrer, a mãe dele fala que ele vai em determinado lugar no interior do Ceará, em Juazeiro do Norte, conhecer o avô e o pai que ele nunca conheceu, e meio puto, meio indignado, mas enfim, é o pedido da mãe do leito de morte. Ele vai, né, tem que ir, não tem o que fazer. E aí, quando ele chega lá, ele vê uma estátua inacabada de Santo Antônio, né, essa cabeça está separada do corpo, está dividida do corpo, e aí nesse processo que ele vai perceber, então, é nesse meio, nesse lugar, que ele vai começar a perceber que ele escuta algumas vozes, e que essas vozes é do santo. A vida, então, do Samuel vai começar a se modificar a partir do momento que ele se percebe ouvindo essas vozes dessas mulheres que estão orando para o santo. Continuando, em literatura brasileira contemporânea, a gente também vai ler Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, que ganhou, aliás, o Jabuti de 2015. Conta história, Outros Cantos conta a história de uma professora que volta para a cidade dela, para uma cidade do interior do Nordeste. Ela volta para a cidade na qual ela começou a lecionar. Ela viu um anúncio, uma chamada ali na época para o Mobral, e aí ela já foi aceita imediatamente, porque se precisavam muito de professores naquele espaço. E aí ela volta 40 anos depois para esse lugar para retomar a sua história, para voltar, para ver como está aquele espaço, para voltar, para entender um pouco a sua história de um outro ponto de vista. E Outros Cantos, então, vai falar então dessa professora, da Maria, que cruza o sertão para poder entender novamente, agora, a partir da maturidade, esse espaço, como ele está e como ela está também, passado todo esse tempo. Também leremos Itamar Vieira Júnior. Aqui no canal já tem resenha dos 2 livros anteriores do Itamar Vieira Júnior, do Doramaro, A Odisseia, e do Torto Arado. A gente fala agora, então, de Salvar o Fogo, que é o seu último lançamento. E o Itamar Vieira Júnior, ele tem alguns temas clássicos, que é a questão do colonialismo e a questão da inserção de protagonistas muito fortes, e Salvar o Fogo continua com essa característica e com a inserção de protagonistas fortes, protagonistas que modificam a sua história, que modificam a história de quem está ao seu redor de alguma maneira. Acho que esses são temas clássicos da obra do Itamar Vieira Júnior e que aparentemente se mantém em Salvar o Fogo. Para quem lê os contos dele, também vai perceber que esse também é um tema que a gente percebe em contos também. Além dos romances, a gente também consegue perceber esse tema em contos. Vale muito a leitura, ele é um excelente narrador, ele conta a história muito bem, e Salvar o Fogo tenho certeza que vai ser um livro tão bom quanto os primeiros. Vale a leitura aqui da gente entender esses temas novamente pela ótica do Itamar Vieira Júnior, e também, obviamente, o que ele acaba trazendo de diferente, já que ele acho que é o terceiro romance dele, posso estar viajando muito, mas acho que esse é o terceiro romance dele lançado. Ele tem livros de contos também, tem contos lançados, mas acho que o romance esse é o terceiro. Um autor que faz tempo que eu tô para ler alguma coisa dele, mas sabe quando você coloca na lista e depois tira e acaba não lendo? É o Jefferson Tenório, e a gente vai ler dele Estela Sem Cabeça. O livro dele mais popular, o que ele lançou que ficou bem pouco popular, foi o Avesso da Pele. Era esse justamente que era todo colocado, que eu coloquei em lista de leitura várias vezes, mas acabei nunca lendo. A gente lê então dessa vez Estela Sem Cabeça. É um romance recentemente lançado e que também conta uma história recente. A história do romance é uma história recente. Se passa ali um pouco antes das eleições de 1989. E a gente vai ter uma protagonista que migra aí de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E aí uma adolescente, uma protagonista pobre, que vai contar então essa infância e essa adolescência permeada pela pobreza, e obviamente se permeada pela pobreza a gente vai ter uma série de violências narradas aí, e vai contar então uma série de dificuldades da Estela, da família da Estela, uma série de violências, uma série de
desamparos e uma série de ausências que acabam vindo juntos no pacote da pobreza. Tem história sobre isso, então. Voltando para os clássicos, vamos ler também Graciliano Ramos, que é um dos meus escritores preferidos. A gente tem resenhado dele aqui Vidas Secas, obviamente, e também temos Angústia, que é um livro maravilhoso, e a gente vai dessa vez para São Bernardo, que é um livro que conta a história de um latifundiário, foi publicado em 1934. A história, então, é contada por esse latifundiário desde quando ele era menino, de quando ele alimentava esse sonho de um dia comprar a fazenda na qual ele trabalhava, que era a Fazenda São Bernardo, de conforme ele foi crescendo e das dificuldades dele, do caminho que ele foi traçando, de todas as dificuldades que ele foi passando nesse processo, até ele chegar e se tornar um grande latifundiário. A história de São Bernardo, então, é essa. Tem que ter Russo na nossa lista também, né, gente? Russo a gente vai ler Pais e Filhos, que é um romance do Ivan Turgenev, que vai retratar aí, vai falar sobre a sociedade russa do século XIX, no ambiente muito rural e no ambiente, como a gente já viu em outras discussões que a gente já fez por aqui, de outras obras desse mesmo período, estava passando por uma série de mudanças. A Rússia está passando por uma série de transformações aí durante esse momento histórico, e Pais e Filhos vai retratar justamente esse momento e vai ter uma série de representações em relação a todo um embate geracional, todo um embate familiar. Isso é muito característico da literatura russa, trazer essas grandes análises, essas grandes obras em relação a grandes famílias e todos os embates em relação a ela, todas as questões entre essas relações que podem, geralmente são muito problemáticas. A gente fala então sobre Pais e Filhos do Ivan Turgenev. Aliás, tem livro dele resenhado aqui, que é Diário de um Homem Supérfluo, que é um livro curtinho. Pais e Filhos é um livro mais extenso, mas a gente fala então dessa vez em relação à obra. A gente tem um protagonista muito característico, que ele tá a gente está falando de uma obra que é escrita naquele momento particular da literatura russa, de homens muito descrentes, de homens sem esperança, e a gente tem justamente como característica um homem que é muito inteligente, muito generoso e muito bondoso, que ele busca, que ele tenta levar essa vida nihilista, ou essa vida sem crença e sem crença em si próprio, sem grandes propósitos, mas ele não consegue, porque ele é um homem cheio de esperança. Então a gente fala sobre Pais e Filhos. A gente também lê A Volta do Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que vai narrar a aventura vai contar sobre tem como protagonista um sujeito que aposta com seus amigos que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias, e o enredo do livro é justamente esse, assim, contando as surpresas, os obstáculos e as dificuldades, os perigos desse sujeito que está nessa grande viagem aí. É um livro, então, sobre essa grande viagem do protagonista para dar a volta do mundo, para cumprir essa promessa, para não perder a aposta e para dar essa volta ao mundo em 80 dias. Para terminar, leremos a rainha do romance policial, leremos Agatha Christie. A gente vai ler dessa vez O Assassinato do Expresso Oriente. É um livro que ela lançou em 1932, acho que é um dos mais famosos dela, e acho que é um dos que mais fez sucesso. E Assassinato do Expresso do Oriente conta a história aí de um detetive belga que se passa num trem, como é característico das obras da Agatha Christie. A gente tem esse cenário do trem, e aí esse enredo aí se começa no trem, no meio de uma nevasca, e vai ter um passageiro que é morto nesse trem, e as investigações vão acontecer dentro desse cenário. Como é comum no romance policial, todo mundo que está naquele trem, no horário, no momento do assassinato, é suspeito, e aí a história, então, é justamente essa busca desse detetive para encontrar qual que é esse assassino. Pessoal, essa foi a nossa lista, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem com a gente as nossas discussões, as nossas lives de discussões. Me acompanham no Instagram também, porque por lá eu sempre coloco com todos os detalhes, os cronogramas, vou adiantando a lista e vou colocando quais são os próximos livros, e também vou informando as datas das discussões, os horários e qualquer outra informação que seja necessário. Acompanhe a gente por lá, fica mais fácil para a gente manter aqui a nossa lista de 12 leituras para 2024. Até mais!